Olá, tudo bem? Eu me chamo Renata Rezende, sou enfermeira, tá bom? E é um prazer contribuir, tá bom, com o aprendizado de vocês, tanto de especialização também, como no curso técnico de enfermagem. Mas eu gostaria de salientar que a nossa disciplina é Relações Humanas e Sexologia. Então, a gente vai ler um artigo, tá? Que é o nosso material dessa aula, tá? E o resumo, ele trata justamente que a sexualidade, ela foi um alvo de inquietações e alguns estigmas que resultaram ao longo da história humana em sua negligência sistemática em muitas nações e culturas. No entanto, né, os avanços em diversas áreas do conhecimento vêm alcançando patamares incríveis e a modernidade em relação à sexualidade humana não é diferente. Então, eu gostaria de salientar que, a partir disso, acredita-se na necessidade de ampla discussão, porque as novas relações ainda são desconhecidas por grande parte da sociedade. Metodologicamente, essa pesquisa que está aqui inserida no nosso artigo, né, contemplando o nosso material, enquadra-se como teórico-reflexiva. Para tanto, o objetivo desse estudo é descrever a sexualidade contemporânea, impactada pelo desejo sexual, considerando novas configurações que afastam a crença do amor romântico, tradicionalmente considerado como normativo para as relações afetivas. Discutem-se tendências diversas no campo da sexualidade que implicam a aceitação da pluralidade e as formas de vivenciá-la, pois é exercício de autodescoberta que investiga o desejo íntimo e propõe mudanças de rotina de forma a impactar positivamente na qualidade de vida. Conclui-se que a sexualidade é um conceito histórico e em cada época há formas diferentes de se relacionar afetivamente e fazer sexo. Então, o que se considera estereotipo sexual em tempos remotos é passível de punição severa. Hoje se transformou em práticas corriqueiras de casais e pessoas com tendência ao individualismo. Logo, a modernidade trouxe novas formas de amar e vivenciar a sexualidade, apesar de haver diferentes barreiras conservadoras baseadas em crenças sociais. Então, as palavras-chave envolvidas nesse artigo, que é o que nós vamos estudar, ressalta sexualidade, relações amorosas e tendências sexuais. Tá bom? Então, nós vamos começar falando de alguns autores, tá? Paulo Michel, tá? Nós vamos falar de Berenice Bento, Guacira Lopes. Então, todos esses autores, eles vão, Bento também, vão repercutir dentro do nosso artigo, tá? Vamos falar de algumas temáticas, sempre voltando para essa questão de interesse, de comportamento. Aí nós vamos passar também pela parte de psicologia e vamos também salientar alguns clássicos como Freud, tá bom? Nessa perspectiva da consciência humana. Então, esse artigo ele trabalha justamente isso, tá? Então, a humanidade, né, a introdução do nosso artigo, que a humanidade mais recentemente considera a sexualidade como algo inato e essencial para a reprodução, saúde mental, prazeres biológicos e também como uma forma de conquista de autoestima. No entanto, nem sempre foi algo de fácil discussão em muitas nações por uma série de questões culturais, religiosas e dogmáticas, tá? Então vamos lá. Por causa da sua importância e complexidade, a sexualidade apresenta. Então, o conceito amplo, né, que lhe permite ser tema de interesse multidisciplinar, em que a biologia e a medicina dão conta dos aspectos anatômicos e fisiológicos, a história e a sociologia discutem os comportamentos sexuais e suas origens. A antropologia observa a sua evolução cultural, a psicologia, por sua vez, tem se interessado em analisar os sentimentos envolvidos e como ela se desenvolve no indivíduo.
Então, partindo dessa perspectiva, a sexualidade vem cada vez mais sendo discutida no meio acadêmico. Haja vistas inúmeras questões que envolvem controle de natalidade, saúde geral, abertura para novos estudos e consciência humana. E é o caso dos clássicos, né, estudos de Freud, em 3 ensaios sobre a sexualidade. Aí nós temos outros autores que trabalham a história e a sexualidade, a vontade de saber. Berenice trabalha a reinvenção do corpo. Então, a sexualidade de gênero na experiência transexual. A Guacira Lopes, ela trabalha justamente sobre gênero, sexualidade e educação, numa perspectiva de pós-estruturalismo. Então, nós temos outros autores, todos envolvidos com essa questão. Logo, a sexualidade, né, agora em tempos modernos, na contemporaneidade, pode ser conceituada como a liberdade de cada pessoa tem que viver da forma que achar mais adequada, seja por meio de experiências reais, festas, sexo, swing, encontros, fetiches, fantasias, festas liberais, live camp ou o que a imaginação incitar. Essa liberdade parece ter ganhado maior visibilidade na opinião pública, capaz de provocar curiosidade e desconfiança, sendo assumida por uns ao mesmo tempo em que é veemente repudiada por outros. Infelizmente, a sociedade ainda presencia muitos tabus em torno da sexualidade que, por intermédio de práticas discriminatórias, afastam as possibilidades de uma experiência plena das escolhas e fantasias integrantes de uma vida sexual feliz e saudável. Então, isso tendo acontecido porque, historicamente, a heterossexualidade delimita as normas de relacionamentos ditos corretos, né, e serem seguidos, ao mesmo tempo fornece pautas para as transgressões, o que caracteriza a utopia social. Então, essa normativa que cada pessoa possui alma gêmea, característica do amor romântico, está sendo substituída pelo desejo, que vem propiciando às pessoas inúmeras formas diferentes de expressar a sexualidade. Consequentemente, em vez de serem repetidas, as normas são deslocadas, desestabilizadas, derivadas, proliferadas. Aventureiros ou desviantes, seduzidos ou empurrados por qualquer razões, desviam-se das regras e da direção planejadas pela sexualidade. Então, assim, cada pessoa acaba buscando sua maneira própria de expressar sua sexualidade. Então, é comum no cotidiano se falar a respeito da sexualidade e suas nuances por meio de experiências, né, derivadas da realidade de cada pessoa. Quando se tem dúvidas sobre a sexualidade, consulta-se a internet, né, o dicionário virtual das pessoas, ou aquele amigo mais íntimo que experimentou várias histórias sexuais. Contudo, pouco se escreve, pouco se lê sobre esse tema sobre o tema desse manuscrito, quando o que se está em questão é o olhar cientificista. Então, milhares de pessoas praticam sexo periodicamente e, desta forma, pode-se aferir que a maioria apresenta incertezas, conscientes ou não, da própria sexualidade e crê que tudo o que faz é politicamente correto. Nesse pensamento, a sexualidade como tema transversal, respaldada na ciência, é pouco discutida a partir da perspectiva de vivência e elaboração mental. Nesse sentido, o sexo é uma das práticas humanas que envolve a privacidade e a intimidade, que não são divididas socialmente de forma usual, por uma série de questões de normas comunitárias, biológicas e. Então, vamos lá. Portanto, sexo e sexualidade são conceitos o quê? Integrados, intercalados e coordenados de forma responsável por diversos eixos temáticos e subtemáticos a respeito das atitudes humanas em suas relações sexuais e comportamentos perante a libido, tá? Então, as relações humanas. Portanto, sexo e sexualidade são conceitos integrados, como eu já havia falado, né? Eles propiciam o quê? Efeitos positivos, autoconhecimento, uma diversidade sexual, uma vivência. Então, a gente tem o quê? Uma percepção idealizada das experiências, autossatisfação. Nós temos livros eróticos, nós temos uma pornografia toda disponível que propicia justamente meios de consulta, certo? Então, vamos lá.
É o caso, por exemplo, das experiências sexuais relatadas na literatura erótica. Ninguém é capaz de reproduzir uma experiência sexual que se assemelhe originalmente à dos livros eróticos. Tampouco tais experiências podem ser classificadas como aquelas para realidades diversas. Então, o guia milenar indiano do sexo denominado Kama Sutra, por exemplo, parece ter esgotado todas as possíveis posições sexuais a serem realizadas pelas pessoas. Percebe-se na atualidade que a perna já não abre mais tanto, o tronco não consegue se dobrar como outrora, e a boca pode apresentar amplitudes restritas decorrentes das limitações orofaciais. Somando tudo isso, nós temos toda uma indústria pornográfica, impõe-se um modelo feminino pautado no fingimento, ao qual a mulher apresenta e representa um comportamento sexual de desejo pleno masculino, de forma a aceitar todas as práticas que ali competem, inclusive a submissão e a emissão de sons e sussurros exagerados no momento de um orgasmo. Assim, possivelmente a pornografia e a literatura erótica podem estar influenciando as pessoas a buscarem expectativas, tá bom? Que não se cumprem na prática cotidiana. Essas expectativas muitas vezes não correspondem à realidade e em pouco tempo de relacionamento as pessoas tendem a se decepcionar-se e frustrar-se com a não realização de suas fantasias, fetiches, desejos decorrentes de suas ações diante dos materiais de consultivo, tá, para as relações afetivas. Salienta-se que esta pesquisa se justifica por seus proponentes acreditarem em que há necessidade de amplo colóquio para um debate de entendimento sobre como as pessoas podem viver sua sexualidade de forma plena, de modo a manifestarem melhores condições de prazer. Haja vista que todos têm o direito de viver desejos sem represárias, culpa, vergonha ou outros empecilhos à livre expressão dos anseios. Então, a sexualidade justifica-se ainda a realização da presente pesquisa, que é esse artigo que a gente está lendo, está estudando, pela escassez de materiais que reflitam uma posição ampliada de reflexão crítica dos vieses da sexualidade humana no atual cenário social. Tal justificativa perfez uma delimitação respaldada no social e um caminho metodológico enquadrado em um manuscrito de ordem teórico-reflexiva com ponderações subsidiadas em materiais de acesso público norteadores de teoria competente ou objeto de discussão. Menciona-se também o caminho metodológico adotado por esta pesquisa foi o mais pertinente por proporcionar uma compilação literária com respaldo em paradigmas necessários para a apresentação de vários cenários da sexualidade vivenciada ou não de forma desejada do íntimo humano. Então, a gente vai continuar na próxima aula, nós vamos fazer o questionamento histórico e a evolução da sexualidade. Como é que tudo isso, como é que a vida sexual proporciona experiências marcantes. Então, no próximo vídeo, a gente tem a continuação da leitura do nosso artigo.